Pronto, Lucas. E aí, professor? Lá, vamos. Tá todo mundo escutando bem aí? Tem algum delay, algum erro no áudio? O pessoal tá chegando ainda. Dá uns 2 minutos aí. Pessoal, avise aí, gente, se o áudio não tiver legal, porque Tá a gente pegando? troca o fone. Tá. Pelo menos eu tô te ouvindo bem. Galera entrando aqui ainda. Certo. Acho que a gente já pode começar a apresentar Pode. o que é Começa essa aí live, né? falando, começa aí. Eu sou um convidado só, tô aqui de intrometido. Eu sou quase um intrometido aqui também. Calma aí. Certo. Para quem tá entrando, para quem já entrou, né? Essa é uma ação chamada Livre Prosa, está agregada ao projeto Varal do Livro da Leitura, que é um projeto de extensão, né, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Acre, né? Inclusive, para quem for universitário, para quem precisar de certificação de horas, essa live aqui, essa transmissão, ela vai estar certificando. Então, vai aqui no link que está na bio, tá? Você clica no link, procura lá a páginazinha no site Varal do Livro da Leitura, e aí você clica no botão que tem o nome Entrada da Live, preenche o formulário, e aí quando acabar faz o mesmo processo no botão que tem embaixo, com o nome Saída da Live, que é para a gente poder estar certificando vocês. Mas preencham tudo que for necessário para a certificação. Inclusive, deem uma olhada também nos requisitos para serem certificados, tá? Porque não é por cada live, então tem toda uma questão, tá? Participações mínimas nos critérios. Então, deem uma olhada lá. Tem muita coisa no site também do Articult. Vocês vão gostar. Tem muito projeto também para participar. Certo? Então, hoje é o nossa primeira entrevista, né? Professor Roberto Santos, né? Não só professor, como vocês viram aí nos banners, professor, jornalista, escritor, apresentador aí do canal Cangaço na Literatura. Um canal que particularmente eu conheci, assim, foi do nada. Apareceu uma sugestão no YouTube e acabou que eu vi um vídeo, depois vi outro e não consegui mais parar de ver até que eu fui lá e convidei o professor a participar dessa ação que já estava para acontecer, já faz um tempinho já. Verdade. E aí, professor, se apresente pro pessoal. Então, obrigado aí, Lucas. Tô muito feliz em estar podendo participar de um projeto tão maravilhoso como esse e mais feliz ainda em saber o quão longe o Cangaço na Literatura chega. 2 horas
de diferença, né, daqui para vocês. Nós temos 2 horas de fuso. Aqui são 21 horas e alguns minutos, aí 19 horas, não é? Aí no Acre. E está compartilhando informações para o Brasil inteiro, em Brasil inteiro assim, dessa forma, é maravilhoso. Quem me conhece, quem está São, acompanhando aqui o Cangaço na Literatura e o Arte Cult, né, da UFAC, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa boa hoje aqui, pelo menos o pouco que a gente conversa em off. Eu sei que vem coisa boa, muitas perguntas, tirar dúvidas de vocês. Meu nome é Robério Santos, como você já me apresentou aí, e sou apresentador desse programa, escritor e amigo, porque o que eu gosto muito é fazer boas amizades e sempre estar presente em momentos como esse, assim, para trabalhar a cultura, porque a gente está vivendo um período um pouco triste, assim, da nossa cultura, a sociedade cada vez menos se interessando pela cultura e eu acho que esse é o caminho e esse é o ponto. Então, cada passo como esse que vai acontecer hoje é de grande importância para a nossa cultura e é isso. Então, manda ver. sim, é até importante só falar isso, que hoje em dia a gente tem pouco espaço, né, para poder Muito falar pouco. sobre questões assim. E às vezes quando tem, às vezes as pessoas ficam cobrando um espaço e quando tem as pessoas acabam não participando. O É, que é também uma motivação para que acabe não, né, acontecendo em outros momentos, né? Então é importante a participação de todo mundo, tá? Se você está participando, compartilha nos grupos, grupos de família, grupo dos amigos, grupo da faculdade, grupo de todo no tipo aí, o pessoal direct, poder né? vir te Aí no conhecer. direct pro pessoal, fica bom No também. direct, exatamente. Então, o Instagram tem um ótimo alcance, então a gente pode estar fazendo esses meios aí, né, para atrair o pessoal para essas questões, né? Até porque a gente está no período de pandemia, então o tempo para muita gente está bem livre mesmo, né? Verdade. Mas assim, começando mesmo, vamos falar um pouco sobre o início da sua carreira, professor, porque o senhor tem um vasto currículo, né? E aí o que chama muita atenção, o senhor é formado em letras espanhol, é isso mesmo? Isso. E muito apaixonado pela cultura desde cedo, desde quando eu estudava mesmo, ensino fundamental, ensino médio, sempre envolvido com questões culturais na escola, teatro, jornais, poesias. Eu comecei minha vida como escritor, escrevendo poemas na minha adolescência, já com um pensamento, não só poemas para colocar no mural ou qualquer coisa assim na escola. É, eu penso e vejo da forma assim, pensando já como escritor. Como a Nathalie acabou colocando agora aqui, muita gente acha que eu tenho formação em história e não sou da área de história, por mais... Os maiores historiadores que eu conheço, eles são jornalistas. No caso, eu também sou jornalista. Eu tenho muitos livros, são jornalistas, são advogados, são médicos que trabalham a questão da história. Por exemplo, muitas pessoas acham que o Frederico Pernambucano de Mello é da área de história, mas ele é da área de direito. Pô, interessante que as pessoas entendam isso. Então, minha carreira como escritor, como apresentador, já passei pelo teatro, já passei pela televisão, pela literatura, desde cedo produzo, desde a década de 90 que venho produzindo literatura. Quem me conhece, quem já viu esse trabalho literário meu mais antigo, lá nas origens mesmo, sabe do que eu estou falando, do meu fragmento poético, que era um projeto já na década de 90, já até uns 24 a 25 anos, no qual eu produzia poesia, fazia copiava frente e verso, fazia um banner e saía distribuindo às pessoas e acabava vendendo mesmo para algumas pessoas para tirar mais cópia e isso foi o início mesmo da minha carreira. Mas aí eu passei um tempo e no ano de 2010 eu lanço o meu primeiro livro, que foi O Vendedor de Cereias, mas já venho estudando cangaço desde 1999, mas só em 2013 eu lanço o meu primeiro livro sobre cangaço. 2013 lanço o meu primeiro livro sobre cangaço, que foi Lampião e Volta Seca em Itabaiana. 2015 o segundo livro sobre o cangaço
que é o Cangaço em Itabaiana Grande, e aí vem 2017 com Volta Seca, 2019 com o Zé Baiano, e agora estou escrevendo o livro da história do Cabeleira e também uma análise das cabeças cortadas e por aí vai. Porém, nesse intervalo de tempo, nós tivemos outros livros, já que eu estou agora lançando o meu novo livro, que é Marca, está pronto pela Bela Editora de São Paulo, e Marca, inclusive, estava aqui pertinho, se tivesse eu mostrar. E aí, o que é que acontece? Ah, tá aqui, meu livro, estava procurando ele, em primeira mão aqui para vocês. Tá aqui o livro, ele é todo Uma ilustrado, belíssima capa, hein? é, a capa, e ela é em relevo mesmo, com as... Isso aqui o pessoal conhece mesmo do que eu estou falando. É de grande importância para a nossa cultura. Esse livro já vai estar agora em dezembro, pronto para... Provavelmente em dezembro, não sei ainda, estou falando assim por falar. Então, assim, meu início de carreira mesmo, como escritor e pesquisador, hoje mesmo eu me sinto muito mais maduro nesse quesito, justamente com a entrada do cangaço na literatura. Eu acho que o cangaço na literatura ele deu uma ampliada no tema cangaço, não só para mim, mas para outros escritores, outras pessoas que estão interessadas no quesito de cangaço e não se sentiam motivados a publicar seus textos, suas matérias, abrir canais sobre cangaço. E eu vejo canais sendo abertos sobre cangaço, vejo pessoas escrevendo livros. Eu quero mandar um abraço para a Célia, que disse se inspirar mesmo, lançou agora o livro, mandou para mim autografado, e tantos outros livros que eu recebo aqui. Ou seja, cada dia que passa eu vendo pessoas sendo inspiradas pelo cangaço da literatura, acaba me inspirando também para trabalhar mais e mais a nossa história. Então, assim, eu me vejo assim muito feliz por isso, você entendeu? Por poder compartilhar, porque se todos os Até porque o pesquisadores, projeto, né? o canal, né? Eu chamo projeto, mas É isso mesmo, o canal é o meu grande projeto de vida. peraí, que aconteceu um pequeno delay aqui. Deu uma travada aqui. Conseguiu voltar? Voltou. Pronto. Inclusive, estou falando sobre o cangaço na literatura e sua questão Uhum. de inspiração. Realmente, o trabalho que o senhor faz, o conteúdo que o senhor desenvolve lá no cangaço na literatura, ele não só faz com que quem está assistindo, eu estou falando pela experiência de telespectador do senhor, né? De quem está assistindo se interessar pela cultura nordestina, a cultura do cangaço, né? Porque se interessa bastante, mas também pela própria história. E aí você começa a repensar, porque o senhor faz toda a construção de um ambiente onde o senhor, podemos dizer assim, cresceu. Se não cresceu ali, cresceu Muito, próximo dali. muito. Entende? Eu moro no ponto-chave. Eu posso dizer assim que eu moro a norte. Você tem 1.000 quilômetros a norte, mais ou menos. Você tem um ponto mais alto que aconteceu o cangaço. Vamos colocar assim, Mossoró. E a mil Sim. quilômetros a sul foi onde morreu o Corisco, vamos colocar assim. E então eu estou praticamente no centro, no olho do furacão da história do cangaço. Outra coisa, além de inspirar pessoas a escreverem, abrirem canais, fazer outras coisas, como falou o Cleiton. Cleiton é um grande amigo meu aí de Petrolina, em Pernambuco. Ele se sentiu motivado recentemente a sair, a pegar o carro dele e viajar. Cleiton, diga aí quantos quilômetros foi que você viajou? Uma porrada de quilômetros até Queimadas para conhecer o local onde teve o massacre dos 7 policiais. Ou seja, o cangaço da literatura também é turismo, ele incentiva o turismo nos lugares, as pessoas irem aos lugares. Queira ou não queira, acaba deixando uma parcela de dinheiro mesmo para aquela sociedade. Uma água mineral que come, viajou 245 quilômetros até lá o local, isso de ir, depois tem a volta. Imagina, então assim, você acaba deixando uma fração no hotel, num barco que você viaja, você paga um guia que mantém o seu
emprego ali e tal. Então, assim, o Cangaço na Literatura acaba divulgando muito os lugares históricos e incentivando as pessoas a preservar, que a partir do momento que você vai até aquele lugar e você gosta daquele lugar, você acaba preservando, né? Você acaba tendo a ideia de preservar, porque você passa a conhecer aquele lugar. Então, é isso, cara. Aí ele Com falou, certeza. quase 500 quilômetros, o Cleiton falou agora aqui. E isso me deixa muito Minha inspirado a nossa. querer. Imagine, foi o canal. Quantas vezes eu cheguei na Grota do Angico e tem gente lá olhar e dizer, não acredito que o Roberto tá aqui, tipo, aqui, vá. Aí senta lá, começa a bater papo e o pessoal cria uma ideia de que acha que eu sou aquela pessoa afastada, longe, que não vou ter. Você mesmo sabe, você me chamou para aqui. Eu não perguntei quantos inscritos tinha, quantos seguidores, quantas pessoas ia fazer. Eu não perguntei nada. Vamos bater papo? Vamos, não tem nada. Você mesmo sabe, eu te cobrei alguma coisa para a gente estar aqui. Cheguei e disse: olha, infelizmente eu preciso de X de dinheiro para poder estar aqui. Não. Não, mas eu Foi tenho de uma certeza que acessibilidade muito fácil. é muito. E tem muita gente, eu vou te dizer, tem muita gente, se você fosse fazer a mesma coisa, ia te cobrar uma porrada. Porque eu digo porque eu já chamei e disse, olha, por menos de 3 mil eu não vou bater papo. Eu não tenho 3 mil reais. Quem é que tem 3 mil reais aqui? Só se fosse banqueiro aí. Só. O pessoal pensa que o cangaço na É mais literatura tá me deixando importante, rico. mas Sério. quase, hein? Nada. Se, Gente, é um se investimento cada inscrito absurdo. mandasse R$ 2. Não, só precisava. O cara Não, só precisava não, de um realmente eu pensei real. isso também. Cada inscrito desse R$ 1 pro canal. Eu compraria um carro pra gente viajar. Eu pagaria a viagem do ano todo. Dava pra viajar o ano inteiro, pagar tudo. E ainda sobrava dinheiro pra ficar rico. Mas, Mas, infelizmente, não, cara. Infelizmente. mas ontem eu tava pensando exatamente nisso que o senhor falou, das questões das viagens, né? Eu fiquei pensando, caramba, deve ser um investimento muito grande fazer o tanto de viagem que o senhor faz, Nós já rodamos certo? cento e Porque trinta e gasolina, cinco mil transporte, enfim. quilômetros. Olha, foram 135 mil quilômetros nos últimos 4 anos de canal. São 3 voltas ao planeta Terra, mais 25 mil quilômetros rodados. Isso de carro, moto, ônibus, que eu já viajei de ônibus sozinho, sem ninguém. É muito grande. É muito, muito grande o trabalho que a gente tem, sabe? E as pessoas não sabem o trabalho que a gente tem de fazer isso, o quanto é dispendioso. Eu gasto praticamente é, o que eu ganho. Eu sou professor e o que eu ganho é para minha sobrevivência e eu aplico que a gente vende os livros, eu coloco no canal. No final das contas, vocês que estão assistindo recebem o conteúdo totalmente de graça aí para vocês e eu fico no negativo. Só que no negativo financeiro e no total positivo na questão cultural, de poder visitar os lugares, compartilhar a cultura e ver que as pessoas estão cada vez mais. Imagina só, Lucas, eu chego a receber um recado dizendo assim: a pessoa mandou ontem, meu pai está aprendendo a ler para poder comprar seu livro para poder ler. Cara, Caramba! isso é fantástico. O Cleiton está dizendo patrocínio. Não, quem é que quer patrocinar a cultura? Principalmente hoje. Ninguém quer patrocinar a cultura, gente. Pelo amor de Deus. A gente pede ajuda aqui no canal. O pessoal começa a dizer que a gente está pedindo esmola, começam a criticar o canal, começam a querer colocar o canal lá para baixo e começam a diminuir. Hoje eu coloquei um programa vendendo o livro. Eu vou te dar uma ideia. Eu coloquei o programa hoje, já tem mais de 3 mil visualizações e lá está anunciando o livro para vender. Eu não vendi um só livro, um só eu não vendi. Tem 3 mil pessoas assistindo e eu não vendi um só livro. Para você ver o nível que nós estamos, né? Então, infelizmente, viu? Pode soltar mais pergunta aí. Estou aqui para responder, estou aqui hoje com vontade de responder pergunta. Sobre essa questão de patrocínio realmente é meio complicado. O pessoal não gosta. Porque nós Não. estamos tratando de pessoas que procuram o teu canal, né, achando que, bom, acho que tem relevância com alguma coisa que eu estou vendendo. O patrocínio realmente é isso, né? Não é uma pessoa querendo de bom grado, às vezes é muito difícil, pessoa de bom grado chegar lá e, ó, eu quero patrocinar porque o teu conteúdo é bom. Mas muitos É, canais deveriam receber esse apoio.
O YouTube, infelizmente, ele paga muito pouco pelo trabalho que nós temos. Eles pagam por tempo que as pessoas participam, estão lá, não pela qualidade do conteúdo. Eu acho que o próprio YouTube deveria pensar nesse quesito. Um canal que tem trabalho, que viaja, que tem edição, que tem todo um conteúdo, engajamento, deveria ganhar mais do que um canal que apenas a pessoa coloca lá e é engraçado. Porém, infelizmente, o canal acaba sendo trabalhado de uma forma, como posso dizer assim, capitalista, no sentido de que, se tem muita gente vendo, vamos colocar propaganda ali para vender. Então, assim, só é o interesse em vender e não compartilhar cultura. O YouTube, ele pensa dessa forma. Então, perguntando aqui qual é o livro que eu anunciei no programa de hoje, que foi sobre os grupos falsos de cangaceiros, foi o livro do Zé Baiano. É o único livro que eu estou vendendo no exato momento. É só isso. Acho que deu um delay aí. Acho que é um delayzinho aqui. Ele vai e Como volta. sempre. Acho que agora voltou. Voltou? Acho que é a questão da distância, né? Muito É, longe e a internet nas regiões do Brasil não são tão boas assim em todos os lugares. vamos Mas lá. ainda sobre o cangaço na literatura, eu sou visita muitos locais históricos, né? E uma coisa muito interessante que o senhor faz, o senhor pega o livro, um livro sobre um acontecimento histórico, aí o senhor vai no Isso. local em que aconteceu, e aí o senhor recita, né? O senhor lê, enquanto o senhor explica como que aconteceu aquela situação. Essa foi uma ideia que surgiu assim, quando eu estava pensando, planejando e aconteceu, ou foi uma coisa que aconteceu do nada? Então, eu organizava um evento literário aqui na minha cidade. Quando foi 2015, no início do ano, 2015, eu fui afastado desse evento. E aí eu arrumei a mochila e fui até a cidade de Piranhas tentar uma inspiração. Eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu estava muito chocado, eu estava muito sofrido. Aí eu cheguei lá e no caminho acabei criando o nome O Cangaço na literatura. Antes de chegar lá, eu fiquei com esse nome na cabeça. E aí eu gravei o primeiro piloto eu acabei gravando sobre as cabeças cortadas, e acabei levando alguns livros para lá, li esse mesmo formato que eu criei e que está aqui. Só que eu acabei colocando num outro canal que eu tinha e, tipo assim, eu passei um mês para ter 30 visualizações e o pessoal só me dizendo: rapaz, para com isso, rapaz, quem é que lá quer saber negócio de cangaço? Vai fazer outra coisa da vida, rapaz, vá trabalhar, porque o pessoal pensa. Deu uma pausazinha aqui, mas não tem problema não. Tá me A ouvindo? gente parou em um. Agora estou. A gente parou em um pessoal lembra, pensa no caso. Eu não. Onde era mesmo? Onde parou? E aí, voltou? Voltou? Eu acho que sim. Tem como o senhor falar para mim saber se tá saindo áudio? Tá me ouvindo? Vixe. O áudio aqui deu uma cortada. O que tá acontecendo? E aí? Gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Lucas? Diga aí, vá. O áudio caiu aqui. Não consigo lhe escutar. Você tá me escutando? Você tá me ouvindo, não? Eu tava calado. Deixa eu tentar tirar aqui. Você tá.
Você está me ouvindo agora? E aí, voltou? Alguém pode me confirmar aí se a transmissão voltou, se estão conseguindo me escutar? Ainda tá travando aí para vocês? Pronto, voltei. Tá me ouvindo? Agora estou. É sempre assim Esse comigo. Instagram parece que tá meio ruim. O problema não é aí não, viu? O problema é, eu tenho certeza que é aqui. Aí já vai travar de novo. Falaram aqui que é sempre assim com o senhor. Como é que é essa história É, aí? Tá... Sempre trava nas lives, né? é sempre trava, tanto no YouTube, qualquer live que eu venha fazer, principalmente no YouTube, acaba tendo problema, entendeu? Então, dando continuidade aqui, Sim. então assim, quando foi em 2017, eu acabei entrando numa depressão extremamente, muito profunda. Cheguei no meu limite, do limite, do limite. E aí, pra tentar dar uma melhorada, porque eu tinha feito o primeiro piloto 2 anos antes e não tinha dado certo. E aí eu voltei e abri um outro canal de curiosidades, que era o Verdade ou Mentira, para poder atrair pessoas. Quando chegassem 2.000 seguidores, aí eu mudaria de nome para o Cangaço na Literatura e pediria para que essas pessoas que já estavam lá no canal espalhassem. E aí foi justamente isso. Aí dentro do Verdade ou Mentira, eu colocava um programa sobre cangaço. Aí eu via que ele tinha uma curva maior de visualizações. E eu percebi que aquele formato de 2015 dava certo. E aí eu fiz o primeiro programa, que foi lá em Nossa Senhora das Dores, entre Dores e Capela, sobre Lampião ter ido ao cinema em 1929. E aí de lá para cá, deu no que deu e a gente chegamos hoje ao programa 608. Eu acho assim, você produzir por conta própria 608 documentários de graça aí no YouTube é uma coisa de louco, sabe? E divulgando artistas, divulgando escritores,
produzindo livros, porque agora eu estou produzindo o livro do Cabeleira. Tá dando um baita de um trabalho, acho que é o livro que mais tá me dando trabalho na minha história mesmo, como escritor. A quantidade de livros que eu tive que encontrar, já que é um tema do século XVIII, eu estou resgatando algo do século XVIII, estou estudando no século XVI, XVII, XVIII aqui no Brasil, e é muito escasso a questão de documentos dessa época aqui no Brasil. Então, assim, mas eu vou concluir, tenho certeza disso. E é isso, o Cangaço na Literatura é isso. Surgiu para suprir uma necessidade minha por uma doença, que a depressão é uma doença, e as pessoas têm que entender que a depressão é uma doença. A síndrome do pânico, no qual ainda hoje eu tenho problemas gravíssimos com pânico. Até para viajar é muito difícil. Quero mandar um abraço para Nininho. Nininho viaja comigo, ele sabe o quanto é difícil fazer uma viagem. Nosso canal ele já viajou de Curitiba até São Luís do Maranhão. Imagina, nós rodamos o Nordeste inteiro, Centro-Oeste, e já chegamos até o Sul. E estamos indo agora em dezembro para a região Norte e Centro-Oeste. Vamos cobrir o Brasil inteiro em dezembro, para você ter uma ideia. E sem patrocínio. Então, se tiver. Inclusive, quero até mandar um abraço pro Nininho também, né? E o senhor falou sobre a questão da síndrome do pânico. E aí eu lembrei de uma coisa, de um episódio lá na Fazenda de Patos. Foi. Acho que foi a última vez que o senhor passou lá. No vídeo não ficou explicado o que aconteceu. A gente viu que aconteceu algo, mas a gente não sabe, né, o que aconteceu. Para quem não sabe, né, o senhor pode situar o que aconteceu na Fazenda de Patos naquele tempo. A história realmente da Fazenda de Patos, para o pessoal poder se situar, para quem não tem ideia. Então, ao contrário do que muitos acham, Corisco não se vingou da morte de Lampião, porque a vingança seria se lá da Fazenda Patos tivesse cometido algum tipo de crime. E o Corisco foi enganado por Joca Bernardo e foi lá e matou 6 pessoas dessa família, a família Ventura, nessa fazenda. E aí eu acabei indo lá à noite com o Nininho, precisava fazer uma fotografia e fiz essa fotografia para fazer um quadro, para leiloar, para patrocinar uma viagem nossa para o Sul. E foi assim um dos momentos mais tensos que eu já passei no canal, porque além de já estar com medo lá no local, que é um lugar que tem uma carga emocional muito grande, eu que estudo cangaço, eu sei o que eu passei lá, eu acabei entrando na casa. E não me arrependo de ter entrado, tenho certeza que eu não me arrependo de ter entrado, mas meu coração, a curiosidade estava maior. Eu senti alguma coisa lá dentro. Aí eu digo, não, deve ser mocó, deve ser rato, alguma coisa. Eu escutei um barulho lá dentro. Aí eu entrei. Eu disse, Nininho, eu vou lá dentro. Ele disse, não, não vou não. Aí eu peguei a câmera e entrei na casa. Quando eu cheguei na parte que é a cozinha da casa, eu vi uma pessoa lá. Eu não vi fantasma, não vi cangaceiro, não. Eu vi uma pessoa. Tinha uma pessoa seguindo a gente lá. E foi nesse momento que eu tomei um susto muito grande e saí correndo, desesperado, e eu não lembro nada entre a hora que eu tomei o susto e a hora que eu me dei por mim lá no chão. Eu não lembro, juro pra você, eu não tenho lembrança nenhuma de como eu fui parar longe no chão. A próxima, entre a parte que eu vi alguém e a hora que eu estava lá no chão, eu comecei a ver Nininho na minha frente perguntando o que era. Depois que eu fui assistir o programa, depois que eu assisti o vídeo, eu assisti inclusive quando eu cheguei em Piranhas para fazer outra fotografia lá à noite, já era madrugada, eu fiz uma fotografia de Piranhas, e aí eu sentei lá no bar, tem um quiosque lá, e sentei para ver esse vídeo. E aí eu fiquei olhando para Nininho e disse, Nininho, eu não lembro de nada, mas eu lembro que eu vi alguém. E aí muitas pessoas já printaram a tela, já clarearam e conseguem ver, sim, que tem uma pessoa lá junto da porta. E aí mandaram um print para mim e eu realmente consigo ver também. Então, assim,
Não tem nada de sobrenatural, mas deu muito medo, pode ter certeza, viu? Mas é uma tensão também, né? Chegar em um canto onde aconteceu uma Uma situação chacina. bárbara, né? Uma Mas chacina olha, de uma família inocente. mas pra você ter uma ideia, eu passei a noite lá na Grota do Angico e não foi nada, entendeu? Assim, foi super tranquilo, a gente nem dormimos, tirei foto lá na grota, ficamos lá batendo papo. Fiz minhas pesquisas sobre a grota, a iluminação, som, tal. Fiquei a noite inteira pesquisando lá na Grota do Angico, até chegar no horário que aconteceu mesmo lá, a troca de tiros. E tomamos café lá na grota, eu e o Nininho. Depois pegamos a moto e viemos embora. Foi tranquilo. Só que na Fazenda Patos não foi tranquilo. Mas também a Fazenda Patos é muito isolada. E outra coisa, a Fazenda Patos é um lugar que nunca aconteceu uma única missa. Eu não acredito muito em fantasma, nessas coisas, mas é um lugar mais isolado. A Grota do Angico, todo dia tem gente lá. E na Fazenda Patos, não. É um lugar diferente. A pessoa está perguntando se eu pretendo voltar à Fazenda Patos. Nem na Grota e nem na Fazenda Patos. Nunca mais eu vou voltar. Palavras minhas. O senhor tem alguma razão? O senhor pode explicar? Assim, sobre a Fazenda Patos e sobre a Grota do Angico, assim, são coisas particulares, assim, são decisões. Às vezes a gente toma decisões na vida da gente, tipo assim, eu não quero ser mais escritor, eu não quero tocar mais violão, eu não quero mais fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, eu posso mudar de ideia, mas nesse exato momento eu te digo que eu não tenho mais tenho nenhuma vontade. Eu me decepcionei muito com os dois lugares. Algumas coisas aconteceram que me decepcionaram muito. Então, assim, tem muito lugar ainda para visitar, tem Serra Grande para visitar, tem aí no Acre, tem coisa. Sabia que tem relação com o cangaço aí, tem umas coisas interessantes aí pelo Acre, que em É breve exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. tem Se uma o senhor relação. tinha algum registro Tem de cangaceiro que cangaceiros que foi podem para ter vindo aí. para cá. Teve cangaceiro que foi para aí. Inclusive, trabalhou no ciclo da borracha, no último ciclo da borracha, na década de 40. É interessante. Então, assim, eu pretendo justamente e aí, ó, tem Limoeiro do Norte, que eu tenho que ir lá. Tem outros lugares, tem outros bandos. Sergipe mesmo, tem muito lugar que eu não fui ainda. Não fui. Tem Japaratuba, Aquidabã, preciso ir lá para Aquidabã para visitar e tal. Eu já fui para muitos lugares, mas tem muito lugar que falta, tem muito livro ainda para mostrar. Por exemplo, tem muitos lugares nesse livro aqui do Frederico, tem muito lugar aqui, né? Tem muito lugar também que eu não vou, também, porque tem muita gente também ingrata nos lugares. Nós já recebemos muita ameaça, tem pessoas que ameaçam a gente, se a gente for lá na cidade e mata a gente, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a gente prefere não ir, problema. Mas não problema para nós, problema para a pessoa também, né? Porque do mesmo jeito que as pessoas são más e ameaçam e tudo, nós temos justiça, temos polícia, temos tudo, e para evitar problemas a gente acaba passando direto, né? Tem várias coisas. Inclusive, pessoa, Não, pode falar. inclusive, inclusive, pessoas assim acabam atrapalhando aqueles que querem escutar a história, que não podem ir até o local, né? E acabam atrapalhando um trabalho que é muito bem feito, né? Porque a gente parar para pensar, o trabalho que o senhor desenvolve é de uma história, é da cultura de uma região, mas que essa cultura acaba perpassando por muitos outros lugares, muitas outras regiões do Brasil. É como se Verdade. fosse uma linha, fosse puxando, puxando, puxando e tá tudo entrelaçado, né? A história do nosso país está toda ali junta, só que aí para poder traçar tudo isso, eu acho que é de uma grande E complexidade. o cangaço na literatura, ele tende a se expandir para o país inteiro, para começar a buscar histórias, não só histórias do cangaço, mas histórias de criminalidade, de outros grupos armados que agiram em outros estados, como, por exemplo, recentemente eu fiz um programa sobre esse cabra aqui, ó. Vou mostrar a você uma raridade aqui, ó. Tem uma coleção, ó.
Dioguinho, quem é de São Paulo já ouviu falar? Esse livro, inclusive, é uma raridade sem tamanho, do início do século XX, está aqui. Então, assim, a história de Dioguinho de São Paulo se parece muito com a história do cangaço nordestino. E aí nós já fizemos, estou estudando, pretendo fazer uma série de programas sobre Dioguinho em São Paulo, agora no final do ano, início de janeiro, porque daí, de Rondônia, eu vou para Rondônia vou para Rondônia, talvez eu dê um pulo aí no Acre, e Já passa aqui. daí vou passar por aí para ver vocês. E aí eu venho pelo Mato Grosso, também tem casos também para ser debatido lá no Mato Grosso. Ano que vem eu pretendo ir a Paris estudar, tem 8 programas para serem gravados em Paris, inclusive entrevistar algumas pessoas. Quero fazer uma entrevista com um nordestino que mora em Paris, que é o Max Peterson. Ele é guia lá em Paris, quero fazer uma entrevista com ele, para ele que vai me levar aos lugares lá. Quero fazer um baita programa com ele, espero que dê certo. E é isso. Esse é o nosso cangaço na literatura, indo onde as pessoas não podem ir muitas vezes, viu? E é importante ressaltar a importância, né? Do trabalho que o senhor exerce para todos nós que assistimos o senhor. Isso é muito importante até deixar o agradecimento ao senhor, né? Porque não é todo mundo que faz, não é todo mundo que faz com tanta clareza quanto o senhor faz. Por quê? Eu digo isso. Lampião é conhecido no Brasil inteiro. Né? Cangaceiro mais conhecido no Brasil, acho que eu posso dizer assim. Né? Quando vai chegando no Nordeste, aí com certeza a história é outra, outros personagens vão aparecendo. E o senhor não só descreve a história do Lampião, como também de todo mundo que está em volta do Lampião. E isso é muito interessante. Porque acaba pensando não só assim, Lampião, o homem não chega... Não só Lampião como cangaceiro, né? Mas outros cangaceiros, outros volantes, outros beatos, padres, coiteiros, tudo que envolve o ciclo do cangaço, que se estende desde o século XVIII até atualmente, né? E a história das mulheres também, que participaram desses grupos, né? Também, das mulheres. E é importante mesmo, você colocou um ponto importante aí, estudar as mulheres mesmo é de uma importância muito grande. Estudar as escritoras, né? As escritoras tal. Uma pergunta que, por exemplo, o pessoal sempre faz, se Lampião foi herói ou bandido. Um bom escritor não entra nem nisso, questão de saber se é herói ou bandido, que é tão irrelevante saber se é herói ou bandido. Para nós, escritores e pesquisadores, o importante é saber sua história, o acontecimento, não julgar se é herói, se é bandido, porque não cabe a nós. Por exemplo, você vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. O bom historiador, ele não vai saber quem ganhou e quem perdeu a guerra. Ele não só vai estudar quem ganhou a guerra. Ele vai estudar todos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Existem 2 filmes fantásticos do Clint Eastwood, que é Cartas de Iwo Jima e Flags for All Fathers, que ele pega o mesmo fato, que é a Batalha de Iwo Jima, lá na ilha, no Japão, e aí ele faz um filme pela ótica dos Estados Unidos e faz outro filme na ótica do Japão. Se você colocar 2 televisores passando o filme ao mesmo tempo, é como se eles estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Então você vê as 2 óticas. Então o bom pesquisador, ele vê as 2 óticas, ele vê a amplitude. A Conquista da Honra, obrigado, Adrivar 2. É porque eu costumo falar o título em inglês, que era Flags for All Fathers, que fala justamente, tem uma foto famosa na ilha de Iwo Jima, que é eles empunhando uma bandeira, um monte de soldados empunhando uma bandeira lá no morro. Aí o filme mostra que aquilo ali foi montado para fazer a fotografia, para arrecadar grana, para alimentar a guerra. E é fantástico, a Conquista da Honra de Clint Eastwood. É impressionante. Agora, quem quiser conhecer o lado do Japão, assista Cartas de Iwo Jima, ou para Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima. É isso mesmo. Então, assim,
O estudo do cangaço, do nosso cangaço na literatura, é justamente isso. É mostrar os dois lados, os três lados, os quatro lados, os cinco lados, todos os lados, todas as importâncias. Eu vou dar um exemplo. O programa de hoje, eu debati um grupo que agia aqui no Agreste Sergipano em nome de Lampião e Corisco, se vestiam como Lampião e Corisco, batiam nas portas, ameaçavam as pessoas e não tinha nada a ver com Lampião e Corisco. Eles foram presos, foram presos, ficaram presos, e aí no seu depoimento foi deixado claro que eles não pertenciam a grupo de Lampião e nem Corisco, eles se passavam por cangaceiros do bando de Lampião e Corisco para tocar terror. Então assim, você tem uma ideia. Então, eu não tenho que dizer se eles eram heróis ou bandidos. Porque se as pessoas chegar, a mesma pessoa que vai chamar Lampião de herói, vai chamar esse cara que está se passando por Lampião de bandido. A mesma pessoa. Os dois agem da mesma forma. Mas você chama de coisas diferentes. Por quê? Por quê? Então, assim, é justamente isso que acontece. Estou perguntando aqui o que eu acho sobre a abordagem da novela Cordel Encantado. A novela Cordel Encantado é uma ficção, né? Você tem que assistir como uma ficção. Como você assiste Star Wars, não tem que esperar nada real ali. Você vai assistir para se divertir. Você não vai... Mas o senhor acha que só lhe cortando, perdão, Não. o senhor acha que às vezes a televisão brasileira, ou até mesmo os filmes brasileiros acabam retratando o Nordeste de um jeito muito diferente do que ele realmente é, até mesmo bem caricato? Então, a novela mesmo, Velho Chico, ela trabalha o Nordeste, às vezes, de uma forma bem realista. Eu vi muito realismo ali. Já a Cordel Encantado, ele é da linha, Cordel Encantado é da linha de outros filmes, de outras séries que acontecem, por exemplo, a Pedra do Reino. É uma série inspirada na obra do Ariano Suassuna, né, o Romance da Pedra do Reino, e é caricato. E Ariano Suassuna retrata bem o Nordeste. Então, assim, Cordel Encantado tem a linha trovadorista, dos reis antigos e tal. Eu, pessoalmente, gostei muito da novela. Aí o pessoal chega e diz assim, mas não retratou o cangaço como realmente é, ou qualquer coisa desse tipo. Talvez a novela não tinha essa intenção, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que parar de querer, por exemplo, quer ver uma coisa real, assista o Cangaço na Literatura, porque você vai estar trabalhando de forma documental. Se você quer se divertir e tal, vai assistir Cordel Encantado nesse sentido. Não vai assistir Cordel Encantado querendo estudar o cangaço. Então, assim, eu não posso acabar achando que distorce, ou que destrói, ou que maneja e tal, porque todos os filmes do cangaço até hoje acabam destruindo a visão do que é o cangaço. Até o tão aclamado Lampião e Maria Bonita, da década de 80, que foi a primeira minissérie brasileira da história, foi Lampião e Maria Bonita, tem seus erros. Tem um monte de coisa que eu, como historiador e apresentador do Cangaço na Literatura, sofro bastante com o pessoal achando que o que está lá na novela é real. Tipo, o Lampião sequestrou um gringo e que ficou apaixonado por Maria Bonita. Cara, não teve nada disso, que Maria Bonita cortou a orelha de uma mulher lá, Joana Bezerra. Não teve nada disso, gente. Isso aí é invenção da novela. Assisti esse filme, inclusive. Agora, Baile Perfumado é bom. Mas o pessoal diz que não gosta de Baile Perfumado, porque Baile Perfumado é na visão de Benjamin Abraão, Boto, né, com meu querido amigo Duda Mamberti, quero mandar um abraço, ele ficar em off aí, e ele assistir, ele acompanha o nosso Cangaço na Literatura. Já entrevistamos o que fez o papel do Benjamin Abraão aqui, né? Assim, Baile Perfumado é fantástico. E agora, recentemente, eu produzi o filme Juriti, do próprio bolso. E o filme Juriti, muita gente está considerando o filme Juriti como o filme mais fiel já feito sobre a história do cangaço. Mas aí o pessoal não dá o braço a torcer porque fui eu que fiz. Porque se fosse outro que tivesse feito, Ave Maria, nossa, que filme lindo. Mas é justamente, é assim que acontece. Eu já estou acostumado já. Mas eu fiz, já estamos produzindo o filme do Zé Baiano, que também vai ser na mesma linha do coisa. Olha, Luneta do Tempo é um filme ficcional.
vai mostrar a visão de Alceu Valença sobre a história caricata ali do cangaço. É muito bom. Aí, Cleiton gostou do filme Juriti, ó, a Adri gostou. Vocês gostaram do filme Juriti, gente? Muito esforço, né? Ó, a Muito galera trabalho aí, positividade nas respostas. Já são quantos filmes, professor, ao todo? que eu O Juriti foi, produzi. foi o primeiro e o único, é? Não. O Juriti no canal Cangaço na Literatura é o quinto livro, o quinto filme produzido. Nós já produzimos um curta, no caso, sobre Corisco, produzimos sobre Jesuíno Brilhante, que é a solidão do Jesuíno. O primeiro Cangaceiro, né, que foi um filme nós produzimos também para o canal. Tem o Coisa, e o Zé Baiano vai ser o quinto filme que a gente vai estar produzindo aqui no canal. Então, assim, e tá aí, gente. O pessoal gostou, porque foi, foi muito difícil. O filme do Jesuíno Brilhante também foi muito bom. A Solidão de Jesuíno é um filme numa tomada só, foi chamado Plano Sequência. Foi muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. O Juriti foi o maior desafio cinematográfico da história. As músicas do filme Juriti são todas foram todas feitas para o filme. Os atores foram fantásticos. Nós tivemos locações, as roupas realmente inspiradas nas roupas originais. Usamos locações reais que o Juriti esteve na época. Por exemplo, aquele casarão, na época, o Juriti esteve lá cobrando dinheiro, nós conseguimos autorização. A Globo não conseguiu autorização para filmar lá e a família deixou a gente filmar lá na beira do Rio São Francisco, para você ter uma ideia. Então, assim, Moral tá nós tendo. fizemos uma abertura, foi uma moral que você nem imagina. Eu fiz o papel do Juriti no filme e o pessoal achou. Gente, eu fiquei parecido com o Juriti pelas fotos. O pessoal disse que era irmão. Tô perguntando aqui se é irmão. Aí. Acho é pouco. É gêmeo, fala. É gêmelo. É Professor, gêmelo. mas Aí. para as pessoas que não acompanham o seu canal, né, que estão vindo pelo Instagram do Articult, onde é que a gente consegue acessar os seus filmes? Todos eles estão no YouTube? Então, eu já fiz outros filmes também. Tem O Vendedor de Sereias, que eu produzi. Tem Itabaiana Grande, outro filme também que eu gosto muito. Eu acabei produzindo já há alguns anos. Então, assim, eu tenho uma um longo trabalho com relação ao cinema. Sou apaixonado pelo cinema. Eu tô agora, esse bigodão aí é porque eu tô num papel de um filme agora, que é o Zé do Cupira. Eu sou um coronel, lá vou gravar, inclusive, em Alagoas agora, no começo de novembro. E aí eu vou fazer o papel de um coronel que vai perseguir uns cangaceiros. E também tô num projeto também com o Eutímio Carvalho, que é o de Mistérios do Mundo aqui na Bahia, também para fazer. E eu não sei se eu posso falar isso, mas já existem projetos com feita a história de Mossoró, lá da resistência de Mossoró, com atores famosíssimos e diretor que eu não posso dizer ainda quem é, mas quando puder ser divulgado, vai ser chocante. O roteiro será meu, com meu amigo Kenio Alex, que também é cineasta, que trabalha com cinema, e vamos estar lá trabalhando junto. E quando o pessoal sonhar, quando começar a sair nos sites de cinema, quando começar as entrevistas, quando começar tudo, aí, meu amigo, aí você vai ver o que é que vai acontecer, a revolução que vai acontecer no cinema aqui. Eu sou tão apaixonado por cinema, eu vou dar uma puxadinha aqui só para você ver. Olha o cartaz que tem aqui atrás, ó. É um cartaz original de 1953, do primeiro filme sobre o cangaço, que é O Cangaceiro. Esse cartaz que tá aqui, Original. esse é o original que estava lá na França, Cannes. Quando o filme foi ser apresentado em Cannes, lá em 53, ele ganhou Cannes. Esse cartaz estava em exibição lá no cinema, em Cannes. E eu consegui ele está rasgado em algumas partes, mas ele foi colocado agora, a moldura. É uma das minhas peças mais fantásticas. Ele tem quase 2 metros de tamanho, cara. Você vê a minha paixão pelo cinema. E mesmo produzindo
essas obras, né, esses filmes, ainda é difícil conseguir patrocínio Quem é que vai dar? Quem é que para vai eles? patrocinar? Não tem quem patrocine, não. Outra coisa, se for para esperar patrocínio, eu estava no primeiro programa ainda. Tipo assim, se fosse para você, se você for fazer tudo, você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude. Sim. Se você não tiver atitude, você não sai do lugar. E aí foi isso que eu sempre pensei, porque não só eu dependo do cangaço na literatura. Você tem Indaiá, que produz os bornais, a gente divulga. Você tem outros, quero mandar um abraço para Indaiá, se ela estiver aqui no canal. Tem Tássio Sereno, que depende também da nossa divulgação. Tem os escritores, como Rangel, que a gente divulga. Professor Pereira, que vende livro, a gente divulga. Tudo que a gente faz para divulgar. Artistas, pintores, como o George, tem o Ronald Guimarães. Quero outros artistas. Tem Dinho também, que a gente divulgou muito aqui. Tem o Alexandre. Tantos outros. Tem o pessoal do Vitalino, né? O Luizinho Vitalino. Tudo isso que a gente acaba agregando aqui ao nosso canal, divulgando, trazendo aqui. Todo mundo, todas essas pessoas acabam dependendo. Porque eu sempre digo, o canal não é só meu. O canal é de todos vocês. Vocês estão com esse projeto aí, literário. Eu disse na hora, topo, tô dentro. É para divulgar cultura, tô dentro. Se divulgar para uma pessoa só, se essa live nossa abranger uma única pessoa, entendeu? E tal. O pessoal fica perguntando como fazer doações para o canal. As pessoas são más. Eu não estou dizendo quem está se oferecendo para fazer doação. Só que nós já tivemos problemas de pessoas oferecerem doações, aí a gente aceitar a doação, depois tirar print e começar a espalhar dizendo que a gente está praticando estelionato. Olha que viagem. A gente tá explorando as pessoas. Eu gravei um Então, se vídeo for assim, aqui. qualquer doação. Então assim, eu gravei um vídeo essa semana e apareceu 2 livros meus em cima da mesa. E aí começaram a espalhar, olha aí o que é que ele quer. Ele quer se exibir, ele quer dinheiro da gente. Ele quer roubar nosso dinheiro com esse livro dele que não presta. Tudo bem, eu não quero que vocês gostem do meu livro, não. Agora eu tenho o direito de vender o meu livro porque eu produzi. Assim, chegamos a um ponto de não aceitar mais divulgar. Nós não sabemos quem está do outro lado, que está querendo fazer o mal, quer espalhar o mal. Então, assim, nós paramos de aceitar doações. O pessoal doava R$10, R$15, R$50 para ajudar. E aí a gente diz assim, compre o livro. Compre o livro que já vai estar ajudando. E aí é engraçado que tem gente que diz, eu quero doar R$500. Aí eu digo assim, compre o livro que é 50. A pessoa não compra o livro. Compre o livro e jogue fora. Compre um livro e Compre 10. Compre 10 livros. Não, só quer doar. Só quer doar. Então, assim, nós chegamos a esse ponto de não fazer isso, de não aceitar mais essas doações, justamente para evitar esse tipo de gente invejosa que só quer causar o mal e problema, eu tô fora. E é Na verdade, isso. a internet tem criado muito disso, muitas pessoas assim. É aquele Tem. famoso por detrás da tela do celular é o forte, é o bravo, mas pessoalmente o cara rega. Eu vou contar uma história boa agora. Vou contar uma história. Tinha um cara que só vivia me xingando pela internet. Todo dia, mas todo dia. Aí eu fui pra missa da Grota do Angico do ano passado e ele tava lá. E aí eu cheguei Eita. perto dele, olhei pra ele e disse, me xinga agora, pessoalmente? Eu tenho certeza que ele se mijou nas calças. Eu falei, eu digo, cara, não faça isso não. Eu nunca falei mal de ninguém. Nosso canal não abre a boca pra xingar ninguém. Nós não falamos mal de ninguém, nós não criticamos ninguém, não falamos nada. Mas eu cheguei lá na cara dele mesmo e disse assim, fale agora. Aí ele, fala, eu não tô aqui brigando com você não, eu quero ouvir de você pessoalmente.